Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Eles fala mais uma vez Douglas Suchensky. Esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para 1º de julho, de 1 a 5 de julho, começando o segundo semestre de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil, aqui onde você nos pode seguir, acompanhar, sugerir, criticar, perguntar, acompanhar nossas movimentações, nossas operações em tempo real. Já está disponível o nosso informe, a nossa análise semanal para divisas. Aqui vemos oportunidades no euro, então você também pode acompanhar os nossos vídeo-informes, as nossas vídeo-análises pelo nosso Twitter. Muito bem, vamos com o nosso calendário econômico. Então, nesta segunda-feira, 1º de julho, horário de Brasília, temos algumas notícias de médio impacto na zona do euro, como o índice de gestão de compras italiano, o índice manufatureiro francês, volatilidade no K40, gestão de compras alemão, volatilidade no DAX 30, gestores de compra na zona do euro, Eurostock 50, Libra, índice de gestores de compras às 5h30 da manhã. Também temos aqui às 6 da manhã preços ao consumidor na zona do euro e taxa de desemprego também na zona do euro. E na sessão americana, a única notícia do dia é índice manufatureiro americano. Bem tranquila a sessão americana e europeia, sem nenhuma notícia de alto impacto, inclusive. Já na terça-feira temos aqui algumas notícias na Austrália, taxas de juros, decisão das taxas de juros na Austrália, volatilidade para os pares relacionados ao dólar australiano e ao US200, o índice australiano. Também às 4 da manhã temos índice de preços da Inglaterra, variação de desemprego na Espanha, a volatilidade para o IBEX 35, inícios de preços de vendas de casas na Grã-Bretanha. No Brasil, às 9 da manhã, produção industrial brasileira, bem na abertura do IBOV. E na sessão americana temos aqui gestão de compras no Canadá às 10h30 e declaração do membro da FONC às 13h30 da tarde. Na sessão asiática temos aqui algumas notícias de médio impacto às 10 da noite. Casas novas na Austrália, vendas varejistas, balança comercial na Austrália e também declaração do governador Stevens. E já na quarta-feira temos aqui uma sessão europeia bem tranquila, sem nenhuma notícia, apenas na Inglaterra às 5h30, serviços de compras e vendas minoristas, vendas varejistas às 6 da manhã na zona do euro, bem tranquilo. Já na sessão americana, sim, temos aqui algumas notícias de alto impacto. Às 9h15, câmbio de emprego não agrícola, balança comercial no Canadá. Às 9h30, também balança comercial nos Estados Unidos, pedidos de desemprego. Às 9h30, pedidos contínuos de desemprego, exportações e importações no Canadá. 9h30, entre as 9h15 e 9h30, uma sessão bem movimentada. Vamos evitar aí estar em alguma posição, porque a volatilidade pode nos prejudicar, inclusive sacar uma operação e depois voltar ao caminho que havíamos comentado. Seguindo, na sessão europeia, índice manufatureiro às 11, discurso do Sr. Liu, secretário do Tesouro, e fechando a sessão asiática, declaração do Banco Central japonês e pedidos de construção na Austrália. Semana bem tranquila, com poucas notícias de alto impacto. Na quinta-feira nós temos aqui algumas notícias de alto impacto. A sessão asiática americana, taxas de juros na Inglaterra. Também temos anúncios de taxas de juros na zona do euro e discurso do presidente Draghi às 9h30 da manhã. Seriam essas principais notícias na quinta. E já na sexta-feira, fechando a semana, temos aqui sessão americana, algumas notícias às 9h30, como mudança de emprego no Canadá, mudança de emprego não agrícola, taxa de desemprego nos Estados Unidos, taxa de desemprego no Canadá, média de horas trabalhadas semanalmente, nóminas privadas não agrícolas nos Estados Unidos. Seriam essas principais notícias. Realmente temos aí uma semana com algumas notícias, pero não muito. Muito bem, vamos começar aqui com o Standard & Poor's, começando com o marco mensal, porque começamos um novo mês. Vemos que o movimento está esticado, tendência madura já no mensal, faz uma correção possivelmente para a formação de um pivô de alta. Talvez venha fazer este movimento no mensal e volte a testar os 1672, porém cuidado, porque também em caso de que faça este movimento, poderá visitar esta diretriz altista LTA secundária no mensal. Temos as duas possibilidades, porém tecnicamente por esta cauda longa que está deixando, a primeira hipótese poderia ser a mais provável. Não quer dizer que vai subir de uma forma vertical também. No semanal vemos que faz uma ruptura, fechou longe das máximas, tem que romper os 1614 para quem sabe voltar a visitar o teto. No diário,
não conseguiu fazer a ruptura, está no limite entre uma correção ordenada e profunda para fazer um pivô de alta ou um pivô de baixa. Poderia fazer nesta semana, nesta segunda-feira, em caso de que faça este padrão P-Formation. Poderia sim, em caso de romper esses níveis, visitar aqui a seguinte resistência nos 1.631 pontos. Porém, em caso de que faça uma correção mais ordenada, poderia fazer ou formar um mínimo maior para voltar a testar. Porém, em caso de que faça correções profundas, acreditamos que volte a visitar os 1.550 pontos, o Standard & Poor's. Já o Nasdaq, basicamente igual no mensal, também tem as duas possibilidades, deixando uma cauda longa aí no mensal, porém fechando muito longe das máximas. Poderia ser apenas uma cauda de absorção de compradores. Então vamos ver aí se executará ou se formará o mínimo maior no mensal para voltar a testar os 3.050 pontos. No semanal vemos que em uma correção profunda, respeitando o suporte, respeitando o LTA, fechou não muito longe das máximas, porém temos aqui uma resistência agora nos 2.926 pontos. No diário fechou com doji, uma vela de indecisão, também poderia fazer a mesma formação com o Standard & Poor's, talvez uma formação em pé, aqui, talvez uma formação em pé. Em caso de que rompa, poderemos ser compradores, porém também poderia fazer uma correção para formar um mínimo maior, sim. Porém, se fizer uma correção mais profunda, poderá visitar essa LTA aqui no marco dos 2.835 pontos. Já o Nasdaq, o Dow Jones, bastante similar aos demais americanos, ao Standard & Poor's e o Nasdaq, vemos que também tem a possibilidade de formação de um pivô de alta no mensal, deixando uma cauda longa aí, inclusive. Primeiramente poderia visitar os 13.357 pontos, movimento esticado completamente normal, porém também poderia apresentar uma correção um pouco mais profunda no mensal. No semanal vemos que tocou o suporte aqui, deixando um doji, um doji, uma vela de indecisão, fechando longe das máximas e também longe das mínimas, porém poderia formar uma B-Formation no weekly. No diário vemos como fechou com força vendedora. Agora veremos se esta segunda-feira fará esse movimento para voltar a testar os 15.000 pontos, ou se fará um movimento mais profundo. Em caso que faça uma correção mais profunda, teremos suporte aqui nesses níveis aqui dos 14.600 pontos como suporte imediato das Dow Jones. Muito bem, seguimos com os europeus, o DAX 30, o índice de Frankfurt na Alemanha. Vemos que no mensal a mesma situação que os americanos, porém um pouco menos linear, Vemos que realmente deixando uma sombra, uma cauda aí, porém todavia muito longe das máximas. Poderia fazer o mesmo movimento e apresentar uma formação em P, uma P-Formation, inclusive um higher low, um mínimo maior no mensal. No semanal vemos que respeitou claramente essa LTA secundária. E vamos ver, se romper os 8.072 pontos, poderia visitar o topo anterior. No diário, a mesma situação dos americanos. Possível padrão de continuação altista, poderia gerar uma P-Formation que romperia, ou poderia fazer uma correção um pouco mais profunda para formar um mínimo maior, um fundo ascendente, um pivô de alta e voltar a testar esses níveis. Já o K40 em Paris, no índice de Paris, vemos que mesma situação, porém deixando uma cauda muito grande aí no mensal, poderia apresentar o mesmo movimento, mas temos várias resistências pelo caminho. Aqui, por exemplo, nos 3.796, uma resistência, e aqui nos 3.880 aproximadamente também teremos uma resistência no mensal. Já no semanal, vemos que respeitou a SMA 200 períodos, não conseguiu fazer a ruptura, temos aqui múltiplos pisos, zona de aceleração de compradores, o que poderia gerar uma força compradora, porém tem que romper aqui essa resistência. Acima dos 3.790 compras no K40. No diário também acredito que poderia formar o mesmo padrão, P-Formation. Em caso de romper esses níveis, poderíamos ser compradores do K. Já o FTSE, o índice de Londres, olhamos no mensal, vejam a diferença, a força do FTSE. O FTSE fechou bem longe das máximas, da mínima, deixando uma super cauda longa. Vamos demonstrando força total dos compradores no índice de Londres, que no início do mês passado era o mais débil, com maior debilidade de todos. Vejam como a força compradora
mudou tudo. Agora tem espaço, poderá voltar a visitar as máximas aqui dos 6.867, veremos se terá forças para romper. No semanal aqui está respeitando uma zona de suporte, não conseguiu romper os 6.000 pontos, fechou acima da CLTA, tem espaço, poderia visitar tranquilamente esses níveis, os 6.330 no diário, está acima da SMA 200 períodos, também poderia formar uma P-Formation e romper esta zona até os 6.320. E fechando com os europeus, vamos com o Eurostock 50, o índice que compõe as 50 Blue Chips europeia. Vemos que no mensal a mesma situação, muito mais similar com o DAX, muito mais similar que o K40, possivelmente seja um piso duplo, em caso de que confirme, teria que esperar a ruptura dessa zona de resistência dos 2.612 no mensal. Já no semanal, vemos que aqui poderia sim, senhor, confirmar o piso duplo, porém tem que fazer a ruptura desta SMA 200 períodos para pensar em compras. No diário também está abaixo dessa SMA, pensando em compras acima desta média móvel de 200 períodos seria mais interessante. Muito bem, acredito que os índices americanos estão com uma melhor configuração, está mais bonito, está mais claro tecnicamente falando dos possíveis padrões. De fato, vamos esperar com um pouco de paciência. Esta segunda e terça-feira serão decisivas para sabermos a direção para toda a semana. Acredito que se fizer a formação em pé e romper as resistências no diário, buscaremos compras nesses índices durante toda esta semana. Muito bem, sou o Jogo da Suchenski, esse é o nosso informe diário para índices. Espero vocês amanhã no nosso canal, onde revelaremos a nossa grande novidade aí para todos vocês. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.